Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A paz do Senhor, meus amados irmãos, Deus abençoe. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre alguns velhos hábitos e vamos estar usando aqui a exemplificação de Judas Iscariotes. Eu vou apresentar aos irmãos hoje um vídeo que eu vou trazer o exemplo aonde estava ali o problema que Judas trouxe do passado dele e não conseguiu mudar, trouxe o velho hábito dele do passado para dentro do evangelho. Eu vou mostrar esse vídeo e logo após também eu vou estar mostrando um vídeo a qual eu dei um ensino na minha igreja, poucos minutos, creio que alguns segundos o vídeo, falando sobre esse velho hábito de Judas, a qual ele não conseguiu mudar. Amém? A aula de hoje está muito boa, o ensino de hoje está muito bom. Pega esse ensino, traz para a sua vida, traga ensino sobre isso, estude sobre isso, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Veja esse primeiro vídeo. Até o meu amigo em que eu confiava e que comia o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmos capítulo 41, versículo 9. Mestre, o que perturba o Senhor? Um de vocês irá me trair. Serei eu, Senhor? Serei eu, Serei eu, Senhor? Eu, Senhor. Serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor. Você o disse. O que você já concordou em fazer, faça rapidamente. Esta mesma noite, todos vocês debandarão por minha causa. Eu não me importo se algum de nós debandar. Eu permanecerei fiel, aconteça o que acontecer. Pedro, nesta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Muito forte esse vídeo, né? A gente tem uma ideia um pouquinho maior do problema que Judas já estava causando no meio do evangelho de Cristo com os seus roubos, com os seus furtos, né? A Bíblia diz em João 12, João ele vai dizer que a preocupação de Judas nunca foi com a pobreza do povo, mas é porque ele era ladrão. Tudo que caía na bolsa dele, ele ali tirava um pouco para ele, colocava em seu próprio bolso, né? Judas numa preocupação que ele teve com a entrega de Maria, com um perfume caríssimo, né? Ele vai se preocupar e vai dizer assim, olha, não é melhor dar aos pobres ao invés de jogar aos pés de Jesus, né? Mas na verdade a preocupação de Judas ali era porque o perfume era caro e ele poderia lucrar um pouco mais com aquele perfume. Nós vamos ver que mais tarde Judas ele vai trair Jesus e nessa traição de Jesus é por conta de dinheiro. Então Judas estava vibrado ainda nos bens materiais e ele não largou a velha natureza dos pequenos furtos lá de trás, mesmo estando no Evangelho de Cristo. Veja esse vídeo de uma aula que eu dei também ali na minha igreja, amém? Vamos lá? Essa tradução aramaica do seu sobrenome traz a ideia de definição de caráter de Judas, junto com suas atitudes, que condiz com o seu significado do seu sobrenome. Judas não tinha largado a sua velha natureza, mesmo andando com Cristo, fazendo a obra e participando de todo evento cristão da época. Isso nos mostra algumas preocupações nesse texto. Primeiro, viver no Evangelho sem se preocupar com a mudança dos velhos hábitos. Pessoas que acham que pelo fato de parecer que está caminhando com Cristo já é suficiente. Sendo que o próprio Jesus falou, vós sereis os meus amigos se fizerem o quê? A vontade de Jesus é exatamente a mudança de um caráter carnal para espiritual. Então a gente não pode viver no Evangelho sem se preocupar com a mudança dos velhos hábitos. Amém? A preocupação maior
nos tempos de hoje, depois de ouvir essa aula, é que parece que esse espírito maligno de Judas, ele ronda as nossas igrejas. Por quê? Porque pessoas que não largam os velhos hábitos e querem trazer esses velhos hábitos para dentro do evangelho. É o que mais temos hoje nas nossas igrejas. Pessoas que não conseguiram se libertar dos velhos hábitos e eles trazem esses velhos hábitos para dentro da igreja. Nós precisamos quebrar os velhos hábitos mundanos dentro do evangelho cristão. Amém? Nós vamos ver aí pelo ensino da palavra que vocês entenderam aí, Judas não conseguiu largar os velhos furtos dele, os velhos erros dele, e trouxe isso para dentro do evangelho de Cristo. Na continuação do vídeo que eu fiz nessa aula aí, a sorte é que muitos ali não acompanharam essa mesma história, essa mesma ideia de Judas. Para a glória de Deus, muitos não acompanharam. Mas nos tempos de hoje, muitos se enquadram com Judas, trazendo a velha natureza para dentro da igreja, trazendo os velhos hábitos para dentro da igreja. E isso é muito preocupante, porque isso traz morte espiritual, isso traz esfriamento, traz peso para dentro do evangelho cristão. E o pior de tudo, dentro desse contexto, dessa história toda, é que muitas das vezes quem traz os velhos hábitos para dentro do evangelho não é percebido. Você sabia disso? Quando Judas ele vai trair Jesus, a Bíblia diz que Jesus anuncia que um traidor está na mesa e ele vai dar um bocado de pão para esse traidor. Em João 13 vai dizer que os discípulos não entenderam aquilo ali. Eles entenderam que por Judas ser o que carregava a oferta na bolsa, Jesus estava falando sobre Judas ir comprar algo para algum necessitado, ou comprar algo necessário para ir à festa. Para vocês verem como a pessoa que traz os velhos hábitos para dentro do evangelho, ele não é percebido. Os discípulos não entenderam que Jesus estava falando que o traidor era Judas Iscariotes, porque eles pensavam que Judas Iscariotes, por ser responsável pela bolsa, Jesus estava mandando ele ir comprar algo para a festa ou comprar algo para os necessitados. Então, geralmente, quem traz os velhos hábitos para dentro do evangelho, ele não é percebido por muitos, mas por aqueles que estão com o olhar espiritual para dentro do evangelho. Eu quero fechar essa aula de hoje deixando essa reflexão para a sua vida. Você vem trazido para dentro do evangelho a sua velha natureza, os seus velhos hábitos, porque no momento em que a gente é batizado nas águas, que descemos as águas, nós já decidimos que o velho eu morreu e o novo homem, a nova mulher, agora ela vai trazer a evidência de Cristo para dentro do evangelho. E a pergunta é: será que você está trazendo algumas coisas lá do passado para dentro do evangelho? Suas carnalidades, pecados, coisas lá de trás? Isso é perigoso. Também vamos lembrar que Judas ele se mata porque foi totalmente atormentado pelos seus próprios pensamentos, pelo seu próprio intelecto, e isso é preocupante dentro do evangelho. Não traga os velhos hábitos para dentro do evangelho. O evangelho é o evangelho de santidade, o evangelho é o evangelho de transformação, o evangelho é o evangelho de algo novo em Cristo Jesus. Amém? Guarde esse vídeo aí, compartilhe, amém? Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber novos vídeos, e eu tenho certeza que você vai ser mais edificado com mais vídeos que estão por vir, amém? Que Deus abençoe, até a próxima.